Paz do Senhor, meus irmãos, irmão Adrielso aqui, trazendo mais um vídeo aqui, meus irmãos. E agora, estou trazendo aqui na plataforma YouTube, no YouTube aqui e no Facebook também. E quero trazer agora um assunto que é bastante sério, seríssimo, que tem entrado em brincadeira, muitos têm brincado também com esse assunto e é algo complicado. Esse assunto é sobre o assunto do juízo final. Amém? Quem quiser agora pegar sua Bíblia, estou aqui esperando. Peguem suas Bíblias e abram no livro de Apocalipse, no capítulo de número 20, por favor. Apocalipse, capítulo de número 20, no verso de número 11 em diante. Amém? Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, irmãos? Você vai ver que aqui a palavra começa agora a dizer que há um juízo. E há um juízo determinado para as últimas coisas logo após dos acontecimentos do livro do Apocalipse. Agora vemos que há dois juízos. A Bíblia apresenta para nós dois juízos. Qual é os dois juízos? O primeiro juízo é o juízo em que se encontra lá em Gênesis, no capítulo de número 6, um juízo ao qual é direcionado a pessoas mundialmente. Você vai ver que Gênesis capítulo de número 6 vai apresentar para nós que Deus viu que o pensamento da humanidade era amar continuamente e não parava de pensar em mal. Vamos ver que a palavra do Senhor começa a nos apresentar aqui que Deus começa a olhar para a humanidade no estado caótico em que se encontrava. Vemos que a humanidade estava em um estado em que Deus inspirou Moisés em seu espírito para escrever que ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Isso mesmo, Deus chegou a se arrepender de ter criado o homem. E por quê? Porque o pecado, o homem estava amando tanto o pecado que fez com que Deus visse o homem de uma forma que ele quis acabar com a raça humana. Vamos ver também que em Gênesis capítulo 6, por essa corrupção que o homem veio a sofrer e veio a ter, vemos que deu grande influência. A influência foi a seguinte: a influência desse homem foi que o pecado dele gerou em Deus nojo, porque diz a palavra o seguinte, que Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Isso mesmo, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. E por quê? Porque a criação de Deus pertence a ele e é dele. Ora, se a criação foi ele que criou, significa que ele não lança fora a criação dele. E se ele não lança fora, pertence a ele. Mas o que não pertence a Deus, que entrou lá no Éden, foi algo chamado pecado. O pecado veio a corromper agora a criação de Deus. E pelo pecado trouxe o quê? O julgamento. E Gênesis capítulo 6 demonstra esse julgamento. Por causa do pecado, veio a trazer agora o juízo sobre a humanidade. Ora, se trouxe o juízo, trouxe agora a morte. E se trouxe morte, trouxe agora um juízo depois da morte. Vamos ver lá em Apocalipse capítulo 20 o seguinte, que vai representar agora outro juízo.
O primeiro juízo foi o de Gênesis capítulo 6, que demonstra um juízo mundial. Foi algo em que o ser humano ainda estava vivo, estava em carne e estava em osso, trazendo agora algo que é terror demais. Trouxe terror. A palavra aqui demonstra que um terror sobreveio à terra. E esse terror foi o quê? O terror de estar diante de um Deus irado. Você vê que a ira de Deus, ela vem a ser demonstrada de diversas formas. A Bíblia vai dizer, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 9, versículo de número 3, se você quiser abrir para examinar comigo, vamos abrir. Deuteronômio, capítulo de número 9, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: sabe, pois, hoje que o Senhor, teu Deus, é o que passa adiante de ti, como um fogo consumidor. Ele os destruirá e os subjugará diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te prometeu. Vemos aqui a palavra de Deus apresentar Deus como um fogo consumidor, um fogo que consome os seus inimigos, no caso aqui, os inimigos de Israel. Deus ia diante de Israel de dia, como uma coluna de nuvem, fazendo com que o povo seguisse aquela coluna de nuvem, mas à noite, como a noite já trazia o que? Trevas e escuridão, Deus começa agora a ir adiante de Israel, uma coluna de fogo. A Bíblia começa a apresentar Deus como um fogo consumidor. E consome por quê? Porque por algo chamado pecado. Por causa do pecado, Deus vem como esse fogo consumidor e consome o pecador, porque Ele é um Deus que se encontra irado. Irado com o quê? Irado porque o homem agora começa a amar mais a si mesmo, mais a si próprio, do que ao próprio Deus, o seu Criador. Você pode ver também na palavra do Senhor, agora o juízo final apresentado. O juízo final, chamado em Apocalipse capítulo 20, é o juízo chamado juízo universal, ao qual tudo o que é constante, criado no universo, será julgado neste dia chamado juízo final. A Bíblia diz que havia um trono branco. O apóstolo João, estando na ilha de Patmos, recebe agora uma revelação em Apocalipse capítulo 20, em que havia um trono branco diante dele, e ele começou a olhar a semelhança daquele que estava no trono branco, e viu ali que aquele que estava no trono branco era semelhante à pedra de jaspe. Ele brilhava de forma tão sublime que João começa a se impressionar. Mas agora João tem uma visão que vai mais além do que isso. João vê algo terrível, algo que está acontecendo em frente aos seus olhos, que é o julgamento final das almas. Vamos ver agora que é apresentado aqui um Deus terrível que está diante de cada um de nós. Um Deus terrível que está na nossa frente. Diante agora estamos de um trono branco, em que a palavra apresenta que é o juízo final, o julgamento final que é dado a todo aquele que não quer servir a Cristo. E por que é dado a todo aquele que não quer servir a Cristo? Você vai ver em Mateus no capítulo de número 25, Jesus começa a dizer que no juízo final ele vai fazer separação entre os dele, que são as ovelhas, e entre os que não são dele, que são os bodes. Você vai ver uma separação feita ali. Assim também acontece e no livro de Mateus também, quando fala sobre as 10 virgens. Há uma separação em que Deus faz. A separação é daqueles que servem com sinceridade e aqueles que não servem com sinceridade. Agora é mostrado para nós que nós devemos andar em sinceridade e em verdade diante de Deus, porque é mostrado a nós agora que é necessário o arrependimento, é necessário agora ter transformação e novidade de vida. E por quê? Porque não adianta nós dizermos que servimos a Cristo e não andamos segundo o seu ensinamento. Porque o ensinamento dele, ela é vida e traz para nós também uma vida que é a vida eterna. Uma vida ao qual nós podemos pensar aqui na terra dizendo para nós mesmos: eu não ligo para a vida eterna, eu não quero saber da vida eterna. Mas podemos também perceber que quando chegarmos diante do trono de Deus, vamos compreender que é necessária a vida eterna. É necessário lutarmos por uma vida que não é desse mundo. A vida desse mundo vai dar riquezas a cada um de nós. A vida desse mundo vai dar para nós prosperidade, mas não vai dar para nós algo mais valioso do que isso. Não vai dar para nós uma salvação eterna.
Podemos ver aqui agora também, a Bíblia também dizer, no livro de Joel, no capítulo de número 3, no versículo de número 14, ela começa a nos apresentar algo que é bastante importante. Começa a Bíblia a dizer que multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Podemos ver que Joel, há muitos milhares de anos atrás, há alguns anos atrás, determinando que agora vai haver um ajuntamento. As pessoas e uma grande multidão vai se juntar ao vale de Josafá, ao qual Joel começa a chamar ele de vale da decisão. Um vale ao qual vai ter uma decisão, a decisão do juízo final, ao qual Deus vai decidir para onde cada alma vai prestar conta, para onde cada alma vai para o seu lugar. Vemos que a Bíblia começa a nos mostrar que agora está apresentando um juízo ao qual muitos desconhecem, ao qual muitos não compreendem, também ao qual muitos não conseguem entender. Um juízo que Deus traz não para a condenação, mas para a salvação de almas. Um juízo que é apresentado agora pelo Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, antes mesmo de chegar ao trono branco. Esse juízo, ele começa agora a fazer separação daqueles que começam a ter o sangue do Cordeiro purificador e aqueles que não têm o sangue do Cordeiro ainda. Vemos que o juízo final vai apresentar aqui duas características, duas coisas importantes que devemos levar em conta, que devemos servir a Cristo com toda a sinceridade, amor e verdade na nossa vida. Vemos que o juízo final vai nos apresentar uma visão muito amedrontadora, em que vamos ter medo de um trono branco e de um Deus que está sentado nele. Vemos que também Romanos começa a nos apresentar algo chamado o seguinte: Romanos capítulo 14, versículo número 11, começa a Bíblia a dizer o seguinte: porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua louvará a Deus. A Bíblia começa a nos apresentar que todo joelho que está no céu, está na terra e que também está debaixo da terra, ou melhor dizendo, no inferno, vai se dobrar diante de Deus naquele dia. Quem sabe Hitler vai estar naquele dia. Quem sabe aqueles que fizeram coisas más e viveram em transgressões sem se arrependerem, vai estar ali no trono branco, vai estar ali ajoelhado e prostrado diante daquele que está sentado no trono. A Bíblia começa a apresentar também, lá no mesmo livro, o livro de Romanos, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência que amam viver na iniquidade. Romanos capítulo 1 nos apresenta isso, trazendo para nós e trazendo para a nossa vida e nosso viver, que devemos agora aplicar na nossa vida a justiça. Porque o inimigo da verdade ama a injustiça. E se nós andamos na verdade e amamos a verdade e andamos em justiça. A Bíblia também diz, no Salmo de número 24, a quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo e puro, limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Vamos ver aqui, a Bíblia também dizer o seguinte, que aquele que vai habitar no santo monte do Senhor, vamos puxar agora para o céu, ele começa agora a dar uma ideia e dizer para nós algo que é muito importante. Porque ele diz, quem vai habitar no santo monte do Senhor? Diz a Bíblia que é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Repita comigo, limpo de mãos e puro de coração. A Bíblia começa a dizer que tem que ter as mãos limpas. Mãos limpas quer dizer o quê? As mãos significa obras, trabalhos. Diz a palavra em Isaías 53 que as mãos de Jesus eram experimentadas nos trabalhos. Então significa que Jesus trabalhava e tinha obras. Ele fazia, quem sabe ali bancos, quem sabe ali também fazia mesas, quem sabe ali fazia também outras coisas de obras de carpintaria. Você vai ver que limpo de mãos, suas obras serem limpas, obras de justiça, obras de pureza, obras de santidade e obras de santificação. A Bíblia começa a nos revelar isso, que devemos agora andar em obras que agradem a Deus o Pai. Vamos ver, você vai ver que o pecado é
tudo contra a pureza e a santidade de Deus. A Bíblia apresenta diversos tipos de pecado, e se você não ler e não buscar a compreensão do que é errado e do que é certo, você não vai entender o que é pecado e o que deixa de ser pecado. Vamos lá? A Bíblia também começa a falar o seguinte, Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7 e versículo de número 8. A Bíblia vai dizer o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, se fará a vida eterna. Amém? A Bíblia começa a dizer agora e apresentar para nós a lei da semeadura. Tudo que o homem semeia, ele planta. Se eu hoje semeio o pecado e semeio o mal, eu vou plantar num dia também o erro. Eu vou plantar o erro e agora vou também ceifar o que o meu erro veio a trazer por consequência. O erro traz por consequência a iniquidade. E se traz a iniquidade, vai trazer sobre mim o juízo. De mesmo modo, é quando um ladrão, ele vai e assassina outra pessoa para roubar e para ter o dinheiro fácil. Vamos ver também a Bíblia apresentar que não matarás é um erro que diz a Bíblia também. Que quando ele diz não matarás, é um erro que o homem comete ao matar uma pessoa. E se eu matar, se você matar, cometemos agora um erro. Quando matamos, nós estamos apenas mostrando que nós somos transgressores da lei do Senhor. Ora, se somos transgressores, também vamos ter agora o juízo sobre nossas cabeças. Se vamos ter o juízo, vamos ceifar aquilo que a gente plantou. Se a gente planta aquilo que é bom, a gente vai colher aquilo que é bom. Se a gente planta aquilo que é mal, vai colher aquilo que é mal. Cada uma dessas coisas tem direção. Direção a uma palavra em Apocalipse capítulo número 20. Vamos entrar nela agora? Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 1, versículo número 11 e diante. Agora vai nos apresentar algo muito sério. Amém? Vamos analisar um pouco a palavra. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vamos ver aqui que versículo número 11 apresenta o quão poderoso é aquele que está sentado no trono. Vemos que agora Apocalipse começa a chegar ao ápice. O livro do Apocalipse começa a chegar agora a uma parte importante. Há uma parte que toca o terror no coração de pessoas. Há uma parte que trará agora ao homem um assunto muito sério. A Bíblia começa agora a apresentar que havia um ser que estava sentado em um trono que era branco. Branco porque representa pureza e santidade. O trono começa a representar que aquele que estava sentado nele, que aquele que estava naquele trono era puro e era santo. Nele não havia pecado e nele não havia transgressão. Vemos que o poder também dele é demonstrado e a santidade dele também é demonstrada. Quando começa a dizer, e fugiu, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A Bíblia começa a dizer que o céu e a terra vai fugir daquele que estava sentado no trono. A Bíblia pode apresentar que essa pessoa, lá em Mateus capítulo número 25, é Jesus. Eu não sei como dizer e explicar a você como Jesus vai apresentar sua face naquele dia. Eu não sei como Jesus vai olhar para cada um de nós naquele dia. Eu não sei se ele vai olhar com um sorriso, mas eu creio que certamente ele vai olhar para nós com o rosto, com seriedade. Isso mesmo.
Ele vai olhar muito sério para nós, porque estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Começa a Bíblia a nos revelar aqui que a terra e o céu fogem da presença do Rei da Glória, foge da presença do Rei Eterno, foge da presença daquele que é santo, que é poderoso e que é majestoso. A Bíblia começa também a revelar no livro de Apocalipse capítulo 20, no versículo número 12, o seguinte também: mais coisas sobre Deus, sobre Jesus sentado no trono. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Foi o que foi falado aqui também, o seguinte sobre a palavra do Senhor, que todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é Deus e que Ele é grande. Vemos aqui a palavra do Senhor começar a dizer, é lá em Romanos capítulo 14, versículo 11, como já foi lido, diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor e que Ele é Deus. Vemos que aqui isso vai se cumprir. Em Apocalipse 20, versículo 12, vai se cumprir que todo joelho se dobra diante de Cristo que está sentado no trono. Vemos que vão ser abertos livros. É isso que causa o terror. Que tudo que eu e você fez, tudo que eu e você praticou, tudo o que eu e você veio a fazer desde quando nascemos até o dia da nossa morte, tudo isso, todo erro, toda palavra, todo pensamento, todo sentimento, todo sentimento de angústia, de dor, de mágoa, tudo isso no dia do juízo final vai ser apresentado. A Bíblia começa agora a revelar que naquele dia vai ser aberto esses livros. E esses livros serão as suas obras. Se no seu pensamento pensou mal do seu irmão e não perdoou, você vai prestar conta daquilo que você pensou e não perdoou. A Bíblia começa agora a revelar que há algo que vai nos representar e que vai nos mostrar que há um juízo. Há um juízo determinado para cada um de nós. E esse juízo é um juízo que nos toca terror. Qual é o terror? Cada uma das coisas que eu e você fez vai estar frente a frente com cada um de nós. Cada um dos nossos atos. Se deixamos de perdoar, se deixamos de amar, se não obedecemos a palavra, se não vivemos a palavra, tudo isso vai causar um grande impacto em nós. E por que vai causar um grande impacto? O impacto será que nós seremos condenados pelas nossas obras. Diz a palavra que esses livros vão incentivar também outro livro. Diz que vai ser também aberto o livro da vida, no versículo número 12. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vemos que é apresentado aqui que há outro livro chamado livro da vida. E por um julgamento dado pelos outros livros das obras, vai ser dado o decreto final no livro da vida. Como assim? Se eu e você não viver a palavra, não viver nos caminhos, nós teremos que prestar contas de cada obra que a gente fez. Você vai ver que Jesus ele veio à terra para morrer por cada um de nós por um objetivo. Era nos resgatar, era nos arrebatar do fogo do inferno. E porque Jesus fez isso por nós não merecíamos, não merecia mesmo não. Nós não merecíamos isso. Mas aí é que conseguimos ver e compreender a demonstração de graça que é dada por Deus. É uma graça tão enorme, é uma graça tão sublime, que o seu filho, qual é a mãe, qual é o pai que vai deixar seu filho morrer? Eu creio que nenhuma mãe, nenhum pai pode deixar o seu filho morrer. E muito mais por um ladrão, por um traficante, por alguém que vive assassinando, que vive matando, mata por esporte. Mas vemos aqui a palavra revelando um grande amor, porque está escrito na palavra o seguinte, que
Porque pela graça sois salvos. Efésios 2:8. Por meio da graça, pela fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé em quem? Em Jesus Cristo. Vemos que o sacrifício Ele fez por nós. Ele fez esse sacrifício por nós, mesmo nós não merecendo. Mas mesmo não merecendo, a graça começa a agir. A Bíblia começa também a revelar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ora, quando um abunda é que houve muito, praticou muito mal, viveu muito no erro, matou 135 pessoas, matou 200, matou 300, matou 500, matou 600, matou 1000, foi um atentado terrorista. Mesmo assim, a graça superabunda. Você pecou muito, mas a graça de Deus superabunda agora na sua vida. Ela é manifesta de forma grande na sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora o perdão de Deus começa a entrar no seu viver. Começa agora a entrar o perdão de pecados. Ele começa agora a perdoar a mim e a perdoar você. Vemos que a palavra do Senhor começa a demonstrar também para nós, Apocalipse capítulo número 20, versículo de número 13, o seguinte. A Bíblia começa a dizer: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vemos aqui agora a Bíblia representando e mostrando para nós que há agora uma condenação a mais. Uma condenação começa a entrar. Uma condenação começa a chegar. Uma condenação começa agora a ser apresentada a nós. Vemos que não é só a salvação que está sendo posta pela graça, mas vemos agora que há colocado uma condenação à frente da salvação. Vemos que aquele que não crê em Jesus vai ser condenado. Agora aquele que crê será salvo. Você vai ver que ele começa a falar em João capítulo número 3. Porque amaram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a luz, para que suas obras não fossem reprovadas pela luz. Porque as suas obras não são feitas em Deus, mas são feitas segundo sua carne. Porque aquele que faz as obras da luz, diz João capítulo 3, também lá, que aqueles que faz as obras da luz, a obra da luz, ele vem para a luz, para que suas obras, que são da luz, sejam manifestas. E por quê? Porque são feitas em Deus. Se as obras são feitas em Deus, ora, significa, se são feitas em Deus, não tem o porquê de eu esconder. Não tem o porquê de eu esconder essas obras. Mas tem o porquê de eu apresentar. Vou apresentar minhas obras porque são obras boas. É isso que está acontecendo. Porque muitas vezes a igreja hoje é escarnecida porque muitas vezes não apresenta boas obras. E não brinque não, que se um demônio se manifestar dentro da igreja, ele vai apresentar seus pecados todinho. Isso mesmo, os seus pecados serão manifestos e todos verão cada um dos seus erros e cada uma das suas práticas. Você começa a ver aqui que esse trono vai causar terror. As almas vão chorar diante do trono. As almas vão temer diante do trono. Esse trono vai causar choro, vai causar pranto, vai causar quebrantamento. As pessoas que antes não creram em Jesus agora vai crer diante do trono. E o que é falado para você compreender e entender aí nesse vídeo? Fuja do julgamento final que vai levar ao inferno, mas vem agora para o julgamento final que vai levar ao céu. Jesus, ele não veio para condenar o mundo, diz a palavra. Ele veio para salvar por meio do seu sacrifício. Ele quer agora te dar uma chance de salvação. E o que ele quer? O que ele quer me dar? O que ele quer que eu faça? O que ele quer que eu entenda? O que ele quer que eu busque? Ele quer que você negue a si mesmo. Como assim? Você vai compreender como é difícil a salvação. Você vai entender. Abra Lucas capítulo 13, versículo 22 ao 30. Você vai entender o quão difícil é. Jesus apresenta isso. O
quão é terrível, quão difícil a salvação. Lucas capítulo 13, versículo 22 ao 30. Compreenda o quão é difícil a salvação. Não é fácil. Não é fácil a salvação. Você vai compreender agora o que é. Lucas capítulo 13, versículo 22 em diante. É o que Jesus vai dizer para nós. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procuram entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, e virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros hão de ser os primeiros, e os primeiros que serão derradeiros. Vemos aqui, Lucas capítulo 13, versículo 22, dizendo algo para nós sobre esse juízo. Começa a dizer que o céu não é fácil. Não é fácil a gente chegar no trono branco naquele dia. E naquele dia ele dizer: o seu nome está escrito no livro da vida. Não vai ser fácil, tire isso da sua cabeça. Não é fácil você ser salvo. Você tem que renunciar a esse pecado. Se você bebe, se você vive no vício, não é fácil também abandonar o vício, não. Ou você acha que é fácil? Não é fácil, não. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu já cometi muitos erros. Mas Jesus me ajudou a abandonar aquilo que eu amava, aquilo que eu gostava de fazer. E se Ele me ajudou, Ele também vai te ajudar. Basta você crer. E o que eu digo a você: fuja do fogo eterno. Não continue, não. Não continue nos mesmos erros. Abandone os erros, arrependa-se, faça como Zaqueu. Se levante da mesa perante Jesus. Se levante e diga: Senhor, eu não quero continuar pecando, eu quero agora começar a fazer aquilo que é bom e que te agrada. Jesus espera isso de mim e de você. Arrependa-se, abandone seus maus caminhos. Ele quer renúncia na minha e na sua vida. Ele quer que eu e você se esforce. Se não houver esforço, meu irmão, não tem salvação.